Ele não é irmão gêmeo do Pai, viu? Ele foi criado pelo Pai, Apocalipse 3,14. Foi gerado pelo Pai, João 18. Se o senhor disse que Jesus ele é menor que o Pai porque ele foi gerado, aí usou o texto de João, capítulo 1, versículo 18, lá diz assim, João, capítulo 1, versículo 18, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez ser conhecido. E também em João 3,16 fala lá do Filho unigênito, né? Então foi usado o termo unigênito para Jesus. Então esse termo no grego aí, monógenes, nos manuscritos latinos mais antigos, o termo unigênito era traduzido por únicos. E nós sabemos que o termo é usado com diferentes aplicações na Bíblia. E ele foi usado para Isaac, está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 17. E o termo unigênito no dicionário, nós sabemos que significa o único gerado por seus pais, né? Esse é o significado do dicionário. Mas para Isaac, nós vimos que o termo unigênito foi usado com uma aplicação diferente. Né? Isaac ele é unigênito no sentido do filho, do único filho da promessa. E não no sentido de que Isaac era o único filho gerado por Abraão, porque Abraão ele também tinha um outro filho, ele tinha Ismael. Então, para Jesus, o termo unigênito é empregado com uma aplicação diferente também, né? Porque para Jesus o termo unigênito significa que Jesus ele é o único em caráter, tipo e natureza. Então, o título unigênito para Jesus vem no sentido de que Jesus ele é o único filho de Deus Pai, mostrando que Jesus ele tem convivência, intimidade e relacionamento exclusivo com o Pai. Então, está refutado também. O Senhor também usou o Apocalipse 3, versículo 14, onde lá diz que Jesus ele é o princípio da criação de Deus. O Senhor disse que Jesus ele foi criado. Só por causa do termo aqui, arquê, no grego, né? Palavra princípio. Mas nós sabemos que a palavra princípio ela é usada 58 vezes no Novo Testamento e não aparece apenas com um significado para indicar um início, né, em termo temporal. Exemplo, em Atos capítulo 10, versículo 11, a palavra princípio ela vem traduzida como pontas. Lá em Lucas 12, versículo 11, ela é traduzida por autoridades. Agora lá em Tito capítulo 3, versículo 1, a palavra princípios ou principados é compreendido como governantes. Então fica claro que Jesus ele é o governante da criação de Deus, ele é o soberano da criação de Deus e ele tem autoridade sobre a criação de Deus. É isso que quer dizer a palavra princípio para Jesus, em Apocalipse 3, versículo 14. Só que você se esquece que João usou essa palavra cerca de 23 vezes no Novo Testamento, e todas as vezes que ele usou a palavra aqui, foi princípio, princípio. Então não adianta querer fugir, Moisés. Jesus, ele teve um princípio, sim. O único que é sem princípio, sem começo nem fim, é Jeová. Salmo 90, acho que 2, 1, 2. Entendeu? Só Jeová que é sem princípio e sem fim. Jesus, ele teve um princípio. Depois ele se tornou eterno, obviamente, né? Mas ele teve um princípio. Agora, Jeová é sem princípio. Jeová é da eternidade a eternidade. Entendeu? Então, essa querendo desmascarar a palavra princípio, colocando isso, colocando aquilo, isso aí também é subterfúgio, como diz, malabarismo e contorcionismo, viu? Porque ali fala claramente que ele é o princípio da criação de quem? De Deus. Então ele faz parte da criação de Deus. Por isso que ele é o primogênito, o primeiro. Certo? Naquela hora que você usou João capítulo 1, versículo 18, para falar que Jesus foi gerado, Apocalipse 3, versículo 14, para falar que Jesus foi criado, você esquece, né, que Jesus ele é eterno. Está lá em Miqueias 5, versículo 2. Jesus lá, ele é eterno nesse texto. Isaías 9, versículo 6, fala que Jesus Cristo ele é o Pai da eternidade. Hebreus capítulo 13, versículo 8, fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então não tem para onde correr. Jesus ele é eterno.